Olá, meu nome é Alan, nós vamos começar a trabalhar resoluções de questões de direito constitucional. Primeira questão, questão número 1, é uma questão da ESAF, que diz assim: sobre a classificação das constituições e o sistema constitucional vigente, assinale a única opção correta. Letra A. A Constituição Federal de 1988 é considerada, em relação à estabilidade, como semirrígida, na medida em que a sua alteração exige um processo legislativo especial. Gente, a classificação da Constituição, tá certo? Ela pode ser entre as várias classificações da Constituição, nós temos a classificação entre rígida, semirrígida, flexível e imutável. Basicamente, existem essas 4 classificações, tá certo? Sob o tema proposto. Uma Constituição imutável é aquela Constituição que não precisa ser alterada nunca, tá certo? Que seria uma Constituição perfeita, não sofreria qualquer tipo de alteração. O que só existe na teoria, não é possível a gente falar numa Constituição imutável, porque a Constituição representa a sociedade num determinado momento, e com a evolução da sociedade é necessário que haja uma troca de dispositivos, inclusive constitucionais. Uma Constituição rígida é aquela Constituição que, para você alterar, você vai precisar de um esforço muito grande. Uma Constituição do tipo rígida é aquela que, para você alterar, você precisa de um esforço muito grande. Diferente da Constituição do tipo flexível, ou também chamada de plástica. Uma Constituição flexível, você pode alterar facilmente. Pelo mesmo quórum de votação para aprovar uma lei chamada ordinária, você modificaria a Constituição Federal, tá certo? Isso é uma Constituição flexível. Já a Constituição chamada semirrígida é aquela que uma parte dela é rígida e uma parte é flexível. A nossa primeira Constituição foi semirrígida. As outras, todas, não foram mais. Então, a questão A está equivocada porque ela está dizendo que a nossa Constituição ela é semirrígida. Não é. Mas, Alan, a nossa Constituição é de que tipo, então? A nossa Constituição é do tipo rígida. Aquela que, para você alterar, você vai precisar de um esforço muito grande. Você vai precisar de um quórum qualificado para você modificar. Por isso que a alternativa A está errada. Beleza ou não? Sim? Vamos para a alternativa B. Beleza? No que se refere à origem, a Constituição Federal de 88 é considerada outorgada, haja vista ser proveniente de um órgão constituinte composto de representantes eleitos pelo povo. Veja só que interessante. Existe uma classificação entre outorgada e promulgada. A nossa Constituição, realmente, ela parte de pessoas que foram eleitas pelo povo. O nosso Constituinte, ele foi eleito pelo povo. Só que isto é característica da promulgação. A Constituição do tipo promulgada, tá certo? Quanto à sua origem, tá certo? Ela foi promulgada e não outorgada. Mas o que é uma Constituição outorgada, Alain? Uma Constituição outorgada é aquela que é imposta, tá certo? Vem de um regime de força, aí ela é outorgada. A nossa Constituição foi promulgada, porque as pessoas foram eleitas para serem constituintes, para decidir o caminho do nosso país, o caminho de uma nova Constituição. Por isso que a nossa Constituição, ela é promulgada, por isso que a letra B está errada. Beleza? Vamos para a letra C. A Constituição escrita apresenta-se como um conjunto de regras sistematizadas em um único documento. A existência de outras normas com status constitucional per si não é capaz de descaracterizar essa condição. Veja só, gente, a nossa Constituição, ela é escrita, tá certo? Mas é formada por um documento único. Se você tiver outros documentos, aí você vai descaracterizar essa ideia de Constituição escrita. Beleza? Por isso que essa também não está correta. Tranquilo? Vamos para a letra D. A letra D diz assim: as constituições dogmáticas, como é o caso da Constituição Federal de 88, são sempre escritas e apresentam de forma sistematizada os princípios e ideias fundamentais da teoria política e do direito dominante à época. Veja só, gente, é verdade. Isto é uma característica de uma Constituição dogmática. O que é uma Constituição dogmática? Você tem a classificação quanto ao modo de elaboração. Quanto ao modo de elaboração, uma Constituição pode ser dogmática ou pode ser histórica.
A Constituição dogmática é uma Constituição sempre escrita. Não se esqueça disso. Uma Constituição dogmática sempre é escrita, feita num determinado momento, representando os valores daquela época. Diferente de uma Constituição histórica. Constituição histórica é aquela que ela é desenvolvida na lenta evolução da sociedade. A nossa Constituição, a Constituição de 88, realmente é a Constituição dogmática de desejo. A gente deseja muito sucesso para vocês, de desejo está correta. Beleza? Mas vamos ver a análise da letra E. Nas Constituições materiais, como é o caso da Constituição Federal de 88, as matérias inseridas no documento escrito, mesmo aquelas não consideradas essencialmente constitucionais, possuem status constitucional. A questão está errada porque fala que a nossa Constituição é material. A nossa Constituição tem um quê material. Existe uma classificação entre formal e material, mas a Constituição brasileira é classificada como formal e não material, tá certo? Uma Constituição material seria aquela Constituição que só tem os elementos essenciais, aquelas matérias essenciais que não podem faltar em nenhuma Constituição. A nossa Constituição é do tipo formal, tá certo? Porque tem elementos na nossa Constituição que não são essenciais. Por exemplo, não faziam parte de constituições anteriores. Em outras constituições de outros países não consta isso. Mas a nossa Constituição tem esses elementos. Por exemplo, sistema tributário. Nem toda a Constituição tem que trazer o sistema tributário. Constituições anteriores nossas não traziam disso. A nossa traz. Existe um outro dispositivo que diz o seguinte: o Colégio Pedro II, com sede no Rio de Janeiro, é de âmbito federal. Veja, faz parte da nossa Constituição. É essencial? Não é essencial. Mas como está na Constituição, ela tem um cunho constitucional. A nossa Constituição, portanto, é formalmente constitucional e não materialmente constitucional. Beleza? Resposta, letra D de desejo. Vamos agora para a questão número 2. Assinale a opção correta. Com o advento de uma nova Constituição, normas da Constituição anterior que sejam compatíveis com o novo diploma continuam a vigorar, embora com força de lei. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é bem interessante. Na teoria constitucional sempre está vindo questões sobre isso. Qual era a ideia? Eu tinha um ordenamento constitucional anterior. Eu tinha a Constituição de 69, ou como queiram, 67, tá certo? Aí vem um novo ordenamento constitucional, vem a Constituição de 88. O que acontece com esse ordenamento anterior? O que acontece com a Constituição de 69? Ela é totalmente revogada. Com o surgimento de um novo ordenamento constitucional, o ordenamento constitucional anterior, ele é totalmente revogado. Ele deixa de valer. A questão fala o seguinte, que eu tinha uma norma que fazia parte da Constituição anterior, e com o surgimento de um novo ordenamento constitucional, com o surgimento de uma nova Constituição, aquela Constituição, aquele dispositivo da Constituição anterior, ele continua a vigorar, só que com um status de lei, com um status inferior, abaixo, como se fosse uma lei. Isto é o fenômeno da chamada desconstitucionalização. Olha que palavra linda, gente. Desconstitucionalização. Uma norma que foi constitucional, com o surgimento de um novo ordenamento que não se choca com aquele anterior, continua em vigor, só que com status infraconstitucional. A desconstitucionalização não é admitida no nosso ordenamento, por isso que não existe. Tá certo? Está errada a letra A, porque com o surgimento de uma nova Constituição, a anterior é totalmente revogada. Beleza? Tranquilo? Vamos então para a letra B. Chama-se Constituição outorgada aquela que é votada pelos representantes do povo, especialmente convocados para elaborar um novo estatuto político. Gente, já falamos anteriormente, é uma questão repetida, uma Constituição outorgada é aquela que é imposta, não é da vontade popular. Por isso, a letra B também está errada. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos então para o item C. Normas de lei ordinária anteriores à nova Constituição. Olha que interessante. Que sejam com esta materialmente compatíveis, são tidas como recebidas, mesmo que se revistam
de forma legislativa que já não mais é prevista na nova Carta. Letra C de Cafuné está perfeita. Precisamos saber a ideia fundamental, que é uma ideia de recepção e revogação. Falamos no item anterior que se eu tiver uma Constituição e vem uma nova Constituição, a Constituição posterior revoga totalmente a Constituição anterior. Só que o problema surge com relação às normas infraconstitucionais. O que é uma norma infraconstitucional, Alain? Uma lei, por exemplo. Uma lei que havia sido aprovada da Constituição anterior, como que ela fica com o surgimento de uma nova Constituição? A norma constitucional anterior, tá certo, ao surgimento, a norma infraconstitucional anterior, que foi criada antes do surgimento da nova Constituição, ela pode ser recepcionada ou ela pode ser revogada. Nós temos a recepção quando esta lei for compatível materialmente. É muito importante você guardar isso. É quando for compatível materialmente com a nova Constituição. O que significa isso, Alain? A lei X não se choca com a nova Constituição. Ela é compatível. As matérias que tratam nesta lei são compatíveis com o novo ordenamento constitucional. Por isso nós temos por recebido essa norma. Diferentemente de uma norma, de uma lei anterior, que trata de um assunto que a nova Constituição não admite. Vamos imaginar hipoteticamente que a Constituição anterior permitisse a pena de morte para qualquer situação. E tinha uma lei que dizia: se você atrasou 5 parcelas da casas não sei o quê, você vai receber pena de morte. 5 parcelas. Imagine só. Vem a nova Constituição e diz: não se admite a pena de morte. Existe uma exceçãozinha, mas a regra é não ser admitida a pena de morte. Ora, esse texto infraconstitucional, esta lei, se choca com a nova Constituição. Então, nós temos por revogado esse dispositivo. Percebam que o que importa é o conteúdo material, é a matéria que está sendo tratada. A forma pouco importa. Explica melhor isso, Alain. Tudo bem, porque isso aqui é bem importante para nós. Vejam, na Constituição anterior, a gente tinha um ato normativo chamado decreto-lei, tá certo? Vem a nova Constituição e não apresenta a figura do decreto-lei. Ou seja, hoje o presidente não pode mais editar decretos-leis. Isso quer dizer que todos os decretos-leis anteriores foram revogados? Não, porque a forma não importa agora. O que importa é o conteúdo material. Se o decreto-lei anterior for compatível com o novo ordenamento constitucional, nós temos por recebido. Se o conteúdo do decreto-lei for incompatível com o novo ordenamento constitucional, nós temos como revogado. Muito importante, o que importa é a compatibilidade material e não a compatibilidade formal. Beleza? Letra C de Cafuné está correta, tá certo? Vamos para a letra D. Admite-se pacificamente entre nós a invocação do direito adquirido contra norma provinda do poder constituinte originário. Questão muito importante, tá certo? Existe o direito adquirido. Artigo 5º, 36, fala que a lei não prejudicará o direito adquirido. O problema é o seguinte: se eu tiver adquirido um direito, conquistado um direito, se vier uma lei posterior, esta lei não pode tirar o direito que você havia adquirido. Tranquilo? Mas aqui não estamos falando de uma lei qualquer. Estamos falando do poder constituinte originário, que é o poder de fazer uma nova Constituição. E o poder constituinte originário tem algumas características. Quais são as características, Alain? O poder constituinte originário é inicial, ele é incondicionado, ele é ilimitado juridicamente. Em razão disto, eu havia adquirido um direito. Aí vem uma nova Constituição, poder constituinte originário. Se no poder constituinte originário, que é inicial, diz que você não tem aquele direito, você perdeu o direito. Não há que se falar em direito adquirido em face do poder constituinte originário. Questão frequente, gente, questão frequente. Não há direito adquirido em face do poder constituinte originário. Beleza? Vamos para
letra E. Assentou-se a jurisprudência do Supremo no sentido de que as normas anteriores à Constituição e com essa materialmente incompatíveis são consideradas inconstitucionais e não meramente revogadas. Gente, errado, questão frequente em prova, presta atenção. Isto aqui, às vezes, eles vêm num outro teor, falando da chamada inconstitucionalidade superveniente. Você vai encontrar uma parte da doutrina que até admite isso, mas para o Supremo Tribunal Federal e, portanto, para as nossas questões, não existe a inconstitucionalidade superveniente. O que seria inconstitucionalidade superveniente? Uma norma infraconstitucional era compatível com o ordenamento anterior. Vem uma nova Constituição e torna incompatível. Esta norma se tornaria inconstitucional, tá certo? Ela seria inconstitucional, tá certo? Isso não acontece, porque entre nós não existe inconstitucionalidade superveniente. A gente já viu no item anterior que o que acontece? Esta norma pode ser recepcionada ou revogada. Recepcionada ou revogada. Então, não existe a inconstitucionalidade superveniente. Errado também a letra E. Beleza? Então, vamos para a questão número 3. Diz assim: sobre princípios fundamentais da Constituição brasileira, marque a única opção correta. Vejam, quando a gente for olhar princípios fundamentais estão entre o artigo 1º e o artigo 4º da Constituição. Não podemos confundir fundamentos, artigo 1º, objetivos, artigo 3º, princípio de relação internacional, artigo 4º. Sempre está vindo uma questão misturando fundamentos com objetivos e princípio de relação internacional. Lembra que fundamento é algo que você já possui, é uma base, é algo que você já possui. É diferente de um objetivo. Objetivo é uma meta, é algo que você está em busca de. Cuidado para não confundir. Vamos ver a letra A. Na República Federativa do Brasil, a União exerce a soberania do Estado brasileiro e se constitui em pessoa jurídica de direito público internacional, a fim de que possa exercer o direito de celebrar tratados no plano internacional. Esse item A, gente, pelo menos 2 equívocos, e sempre está vindo nas provas, sempre estão vindo nas provas. Importante a gente tomar cuidado aqui. Primeira ideia: União não tem soberania, presta atenção. Soberania quem tem é a República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil e não União. Vira e mexe o pessoal confunde, gente. A União é uma pessoa jurídica de direito público interna. Cuidado. A República Federativa do Brasil é que representa o nosso país lá fora. Você tem lá um evento, vamos imaginar Olimpíadas, tá certo? Tem uma plaquinha dizendo República Federativa do Brasil e não União. O presidente, seja ele qual for, brasileiro, quando ele vai representar lá fora, na ONU, por exemplo, ele está representando a República Federativa do Brasil e não a União. Então, veja só, União não é soberana, é autônoma e é uma pessoa jurídica de direito público interno. Ela não representa internacionalmente. Beleza ou não? Tranquilo? Vamos para a alternativa B. A forma republicana não implica a necessidade de legitimidade popular do presidente da República, razão pela qual a periodicidade das eleições não é elemento essencial desse princípio. Gente, uma das características da República, qual é? É a alternância de poder. E esse cara eleito tem que prestar contas para a gente, tá certo? Então, você eleger é uma das características, com certeza, do regime republicano. Tranquilo? Por isso que a letra B também não está correta. Letra C. Questão importante, questão difícil. Cara da ESAF sempre pergunta sobre isso. Olha só. Segundo a doutrina, distinção de funções do poder e a divisão de poderes são expressões sinônimas. E no caso brasileiro, é um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Não. Olha só, presta atenção. Cuidado para não confundir. Poderes com funções. Quais são os poderes? Artigo 2º, separação e independência dos poderes. Diz que são poderes da União. Quais são os poderes da União? Todo mundo sabe isso aí, né, gente? Legislativo, executivo e judiciário.
Esses são os poderes. Quando a gente fala em funções, presta atenção, função é diferente. Quando eu falo em função, eu estou falando em funções típicas e funções atípicas. Poderes uma coisa, funções outra coisa. As funções são típicas e atípicas. As funções típicas dos poderes, todo mundo sabe, né? Legislativo fazer a lei, o executivo administrar e o poder judiciário julgar. Mas além disto, os poderes têm funções atípicas. Várias perguntas sobre isso, gente. Por exemplo, o legislativo julga, pode julgar o presidente. Parágrafo único do artigo 52, por exemplo, num crime de responsabilidade. O executivo legisla quando ele edita uma medida provisória, artigo 62 da Constituição. E a gente tem o poder judiciário que pode administrar quando abre um determinado concurso, tá certo? Para prover determinados cargos, quando faz uma obra para ampliação ou criação de um novo fórum, qualquer coisa nesse sentido, ele vai estar administrando. Então, poderes uma coisa, funções outra coisa. Por isso que está errado. Tranquilo? Vamos para a letra D. A concretização do Estado Democrático de Direito como um Estado de justiça material contempla a efetiva implementação do processo de incorporação de todo o povo brasileiro nos mecanismos de controle das decisões. Esta é a resposta correta, apesar de falar, você vê como são as coisas. E a gente tem que estar preparado para isso numa prova, gente. Fica ligado, você tem que ter jogo de cintura na hora que você for fazer a prova. Ele fala a implementação de todo o povo brasileiro nas decisões. Veja, e mesmo assim, a ESAF considerou como correto. Porque na hora que fala implementação de todo o povo, uma criança, um recém-nascido, mas a ideia é que em nome dele haja essa representação, tá certo? Por isso que a letra D está correta. Tranquilo? Letra E. Na condição de fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana tem seu sentido restrito à defesa e à garantia dos direitos pessoais ou individuais de primeira geração ou dimensão. Não, né, gente? Tá certo? A dignidade da pessoa humana serve só para uma questão individual? Não, uma questão coletiva também. Da mesma forma que não é só a primeira geração, tá certo? Por exemplo, direitos sociais são considerados direitos de segunda geração. Lembra direito de segunda geração? Direito de segunda geração, direitos sociais, direitos culturais, direitos econômicos. Direito social e direito de segunda geração. Então tem a ver com dignidade da pessoa humana. Uma ação afirmativa, por exemplo, é relacionada à dignidade da pessoa humana e é um direito de segunda geração porque é um direito social. Então a letra E também está errada. Beleza? Vamos para a próxima questão, uma questão da Carlos Chagas. A Constituição Federal Brasileira é uma Constituição. Letra A, não escrita, porque é dotada de muitos princípios de sentido amplo. Equivocado, gente. A nossa Constituição é do tipo escrita, então a letra A está falsa. Letra B também fala em não escrita, então também não está correta. Não escrita porque a compreensão de muitas de suas normas depende de manifestação do poder judiciário. Nada a ver isso aí, totalmente absurdo. Constituição flexível, fala a letra C, porque somente pode ser alterada por procedimento especial nela previsto. Não, a nossa Constituição é do tipo rígida, lembra disso? Já vimos isso numa questão anterior. Letra D, fala que é rígida. Opa! Porque não pode ser alterada. Errado, né, gente? A Constituição rígida não é a que não pode ser alterada. É aquela que o procedimento da alteração é mais dificultoso, é mais difícil. Não que não pode ser alterada. Uma Constituição que não pode ser alterada é uma Constituição imutável. E nós não temos essa possibilidade. Por isso que, por eliminação até, ficamos com a letra E. Mas vamos olhar. Porque somente pode ser alterada por procedimento especial nela previsto. Por isso que a nossa Constituição ela é rígida. Sim ou não? Porque só pode ser alterada por um processo mais dificultoso. Letra E, de emoção. Uma emoção está com vocês, hein, gente? Questão número 5, Fundação Carlos Chagas. As normas de eficácia contida são caracterizadas por, letra A, não produzirem efeito de autoaplicabilidade e imperatividade jurídica. Vejam, uma norma de eficácia contida é aquela que, num primeiro momento,
ela tem uma aplicabilidade plena, ela é imediata, ela já passa a gerar os efeitos. Contudo, pode vir uma lei posterior restringindo esta atuação. Uma norma de eficácia contida é aquela que, quando vier uma legislação, essa legislação vai poder restringir a atuação. O exemplo clássico é o artigo 5º, 13. Diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei impuser. Então, é livre o exercício do trabalho, do ofício ou da profissão. Mas uma lei vai poder restringir, vai colocar parâmetros para isso. Isso é a norma de eficácia contida. Então, a letra A não está correta. Letra B. Somente produzirem efeito após a edição de norma que a complemente. Não. Isto seria o exemplo de uma norma de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada é aquela que você precisa de um outro ato para aí poder gerar os efeitos. Tá certo? Norma de eficácia limitada. É uma outra classificação. Na norma de eficácia contida não é assim. Beleza? Por isso que a letra B está errada. Letra C. Estarem condicionadas para sua eficácia à regulamentação posterior e futura. Não. Você não precisa de uma regulamentação. Ela já passa a gerar efeitos. Letra D. Produzirem efeito imediatamente, muito embora possam ter tais efeitos restringidos por normas infraconstitucionais. É exatamente isso. Ela já produz efeitos imediatamente. Uma norma infraconstitucional, uma lei, vai poder restringir os efeitos desse dispositivo. É a letra D de desejo. Beleza? Letra E, só para fechar essa questão, inviabilizarem-se quanto à sua aplicabilidade, na hipótese da edição de lei ordinária posterior. Não, ela não fica inviabilizada. Ela vai ter uma atuação restringida. Beleza? Questão número 6. Fundação Carlos Chagas. O poder constituinte derivado ou instituído caracteriza-se por ser, letra A, subordinado aos princípios gerais do direito vigente no momento em que esse poder é exercido. Olha só, não é subordinado ao direito. Não é subordinado ao direito. O que é o poder constituinte derivado? Vejam, nós temos o poder constituinte originário, falamos numa questão anterior, tá? Que é inicial, incondicionado e ilimitado. E temos o poder constituinte derivado. Qual a característica do poder constituinte derivado? Se ele é derivado, ele deriva de algum lugar. Deriva de quem? Do poder constituinte originário. Tranquilo? Segundo, se o poder constituinte originário é incondicionado, o poder constituinte derivado é condicionado. E o poder constituinte derivado é secundário, condicionado e limitado juridicamente. Então, ele é limitado, ele é condicionado às regras estabelecidas pelo poder constituinte originário. O parâmetro é o poder constituinte originário. A Constituição é que fixa quais seriam essas restrições. Por isso que a letra B de Bicota está correta. Tá certo? Letra C. Diz que é inicial. Não. O poder constituinte originário é inicial. Poder constituinte derivado é secundário. Então, a letra C já está errada. Tranquilo? Letra D. Soberano por tratar-se de poder absoluto e supremo, criador de normas constitucionais. Novamente falando, característica de poder constituinte originário. Letra E. Perene na medida em que o seu titular pode exercê-lo a qualquer tempo. Não, o poder constituinte derivado não tem essas características. Questão número 7. Agora começa a vir algumas questões de verdadeiro ou falso, tá? Verdadeiro ou falso. Primeira questão, as constituições são documentos que disciplinam na ordem jurídica as condições econômicas e sociais de um povo em determinado momento histórico. Devido à ligação entre a Constituição e tais condições, a doutrina não admite a existência de constituições imutáveis. Olha só que sacanagemzinha, tá? Falamos para vocês que nós não temos constituições imutáveis, tá certo? Só que a questão está errada, a questão não está certa. Ué, mas você falou que não tem constituição imutável, tudo bem, mas na teoria existe constituição imutável. A doutrina admite
A doutrina permite que eu tenha uma Constituição imutável. E ali está dizendo que não, que a doutrina não permite a Constituição imutável. Na teoria tem, na prática que a gente não vai ter. Olha que questão sacana. Beleza? O parlamentarismo e o presidencialismo são formas de governo previstas no texto constitucional. Olha só, gente, questão muito comum. CESP, ESAF, Carlos Chagas, essas bancas todas. O cara vai tentar misturar. Parlamentarismo e presidencialismo é sistema de governo. Olha só, cuidado para não confundir as ideias. Forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. Tá certo? Parlamentarismo e presidencialismo, sistema de governo. Características principais de um e de outro, bem rapidinho, só para pontuar, gente. No parlamentarismo, você tem uma chefia dual, chefe de Estado e chefe de governo. Primeiro-ministro, chefe de governo, e rei ou presidente, chefe de Estado. O parlamento é que acaba escolhendo o primeiro-ministro, o chefe de governo. O parlamento escolhe o plano de governo do primeiro-ministro, por isso ele é corresponsável por isso. Além disso, não há prazo certo para o primeiro-ministro, não há prazo de governo, não há tempo. Ele pode ficar anos ou décadas. Tranquilo? Regime presidencialista. No presidencialismo, você tem uma chefia unipessoal. O presidente, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. Além disso, ele tem mandato fixo. Artigo 83 diz que ele tem um mandato de 4 anos. Tá certo? Depois, não há corresponsabilidade entre o parlamento e o presidente. São eleitos em momentos diferentes, eventualmente, então não há essa relação, essa corresponsabilidade. E uma característica que é interessante, que só existe no presidencialismo, é o veto. O chefe de governo pode vetar uma lei. Beleza? Vamos para uma outra questão da CESP. A forma de Estado unitário se contrapõe ao conceito de Estado monárquico, tá? Não, gente, não. Olha só, forma de Estado unitário não tem a ver com Estado monárquico. Forma de Estado é relacionado à ideia de Estado unitário e Estado federado. Monarquia é forma de governo. Olha a sacanagem. Forma de Estado, quando eu falo em forma de Estado, Estado unitário e Estado federado. Quando eu falo em forma de governo, aí eu estou falando em monarquia ou república. Por isso que essa questão está errada. Tranquilo? Vamos para outra questão. O federalismo baseia-se na união de coletividades políticas autônomas, sendo a federação a união dos entes federados. Verdade. Característica da federação é que os entes que compõem a federação são entes autônomos. Essa é a grande característica. No Estado unitário, o comando político é centralizado num órgão, tá certo? No Estado federado, eu tenho entidades dotadas de autonomia, Então, essa questão está verdadeira. Beleza? Vamos para a próxima questão. No Estado federal, cada componente da federação detém soberania e autodeterminação para desempenhar relações de direito público internacional. Cada ente da federação tem autonomia, gente? Não. Tem soberania? O texto está falando em soberania? Não. Quem é soberano? Já vimos em questão anterior. Quem é soberano é a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é soberana. Tá certo? Esses entes que compõem a federação, os estados, são autônomos. Artigo 18. Tá certo? E também não pode desempenhar relação de direito público internacional. Quem representa o Brasil lá fora é a República Federativa do Brasil, não são os estados componentes. Então, também está errado por causa disso. Tranquilo? Vamos para a próxima. No Brasil, o Estado Federal está fundado no princípio da divisibilidade. Não, né, gente? Se você olhar o artigo 1º, o que diz o artigo 1º? Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Ora, é formado pela união indissolúvel.
é uma característica da federação ser formado pela união indissolúvel, porque os estados só são mais fortes porque eles estão reunidos. Se fosse permitido a dissolubilidade, a separação entre eles, tá certo? Isso, a federação nossa poderia ir enfraquecendo. Então, para evitar isso, é formado pela união indissolúvel. Então, é característica da federação a indissolubilidade e não a divisibilidade. Por isso que está errada. Beleza? Vamos, portanto, agora para a questão número 8, uma questão da Fundação Carlos Chagas. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio, entre outros, letra A, do pluralismo político. Não, presta atenção, falamos para vocês não confundirem o artigo 1º com o artigo 3º e o artigo 4º, princípio de relação internacional. São 10 incisos no artigo 4º, hein? Importante você guardar. Pluralismo político não é princípio de relação internacional. Pluralismo político é fundamento, tá certo? Está lá no artigo 1º, tá certo? Beleza? Letra B, da garantia do desenvolvimento nacional. Toma cuidado, desenvolvimento nacional é objetivo, está lá no artigo 3º, tentando confundir a gente. Não é a letra B, portanto. Letra C, da erradicação da marginalidade e da redução das desigualdades sociais. Também objetivo. Vejam como eles misturam as questões, fundamentos, objetivos e princípios de relação internacional. Toma cuidado com isso. Letra D, dignidade da pessoa humana. Outro fundamento. Cuidado nesse fundamento. Por quê? Dignidade da pessoa humana é um fundamento, está no artigo 1º, inciso 3º. Diferente do artigo 4º, inciso 2º, que fala prevalência dos direitos humanos. Olha que sacanagem. Dignidade da pessoa humana é fundamento. Prevalência dos direitos humanos é princípio de relação internacional. Artigo 1º, inciso 3º, artigo 4º, inciso 2º. Fácil de confundir. Letra E, da não intervenção. Não intervenção realmente é princípio de relação internacional. Está lá no artigo 4º, tá certo? Sempre olha com atenção, o artigo 4º são 10 incisos, precisa de um pouco mais de atenção. Então, letra E, de emoção, está correta. Sobre essa aula de hoje, dá uma olhada do artigo 1º até o artigo 4º, mas essa parte de teoria constitucional, dá uma olhada, sempre está caindo uma questão sobre isso. Eficácia de normas sempre é importante, tá certo? Tá? A dica é eficácia de normas, poder constituinte originário derivado, classificação das constituições, sempre a gente tem várias questões. Beleza? Valeu!